Alexandre de Moraes foi interrompido por seus próprios colegas. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que Alexandre de Moraes deveria ser colocado num divã. Bem, eu acho que a maioria do povo brasileiro gostaria de vê-lo em outro lugar, mas a fala do ministro é no sentido de dizer que Moraes não está bem da cabeça. Parece que esse comentário não reflete apenas a opinião do ex-ministro. Isso porque os seus próprios colegas sentiram uma pressão enorme e não foi a dos Estados Unidos, não. Foi da própria imprensa que bajula eles. Hoje tivemos que assistir a cenas absurdas como essa, onde Bolsonaro desembarca no estacionamento do prédio da sede do PL e declara apenas que não pode falar. Parou. A imprensa ficou sem fazer o seu trabalho por conta de uma decisão de Alexandre de Moraes. Essa mesma imprensa passou o dia inteiro aguardando uma fala do ex-presidente, a qual não aconteceu por causa da censura. E é aqui que está o X da questão. Isso aí impediu não só a prisão do Bolsonaro, como pode gerar uma revisão na decisão já referendada. Vamos entender melhor. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta. Então, quando ele viu que Eduardo Bolsonaro não ia recuar, mesmo com a tornozeleira, resolveu ameaçar Bolsonaro com a prisão. Pessoal, deixa só eu fazer um disclaimer aqui. Tudo que estou falando é baseado em fatos até hoje, dia 23. Por que estou dizendo isso? Pois se tratando de Moraes e Trump, tudo pode mudar em questão de minutos. Então, essa análise é com os fatos que ocorreram até hoje, dia 23, à tarde. Dito isso, Moraes tinha ameaçado Bolsonaro de prisão e ele ia prender. A intenção era uma prisão domiciliar. Ele não ia mandar Bolsonaro para o presídio, mas ia mantê-lo preso em casa. Uma das diferenças da prisão domiciliar para a atual situação do Bolsonaro é que na domiciliar ele não pode sair nem durante a semana e não pode receber visitas. Isso deixaria Bolsonaro ainda mais isolado. Somente a Michelle conseguiria falar com ele. Então, essa era a intenção. Porém, quando ocorreu aquele episódio na Câmara, em que os jornalistas ficaram sem poder exercer a sua profissão por causa do Moraes, eles se deram conta de que censura em rede social também afeta eles. Pela primeira vez, eles caíram na real. No meio da ânsia de Moraes em escalar ainda mais a crise, iniciou-se uma pressão de bastidores. Essa pressão pode ser vista publicamente na manhã desse dia 23, quando editoriais como O Globo, do Estadão, da Veja, da Band, entre outros, começaram a criticar a decisão. Até a Globo falou isso aqui. Respeito também ao próprio direito de liberdade de imprensa. Está aqui também, porque ao dizer que Bolsonaro, se este for o caso, não puder dar entrevistas, como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais? Sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça e tudo mais? Isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode, isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, ou tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para chegar nessas sanções. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que quer que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso mais, é óbvio que não existe isso mais. Mas o engraçado é que fazem apenas 2 dias que o Estadão estava fazendo editorial contra Eduardo Bolsonaro, afirmando que não havia ditadura no Brasil. Mas é aquilo, a realidade se impõe. Eu quero ver o malabarismo cínico para explicar censura numa democracia. Isso escancara ainda mais a hipocrisia da própria imprensa.